voz do Senhor. Para tanto, eu queria abrir um texto. Eu vou ler 2 textos, mas o primeiro está em Êxodo, capítulo de número 3, e verso de número 15. Você consegue colocar aqui para a gente, Léo? Êxodo, capítulo de número 3, e verso de número 15. Amém? Todos encontraram? Vamos ler aqui o texto que está já colocado aqui diante de nós. Diz assim a palavra do Senhor: e Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial, de geração em geração. No Antigo Testamento, o Deus em que nós servimos era conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E isso é muito importante, Rogério, porque isso mostra, André, que Deus ele não tem o interesse de se revelar apenas por meio da teologia. Deus não tem o interesse de se revelar apenas por meio de conceitos abstratos e filosóficos. Deus ele quer marcar a sua amizade conosco, o seu relacionamento conosco, a partir de pessoas. Então Deus não era conhecido como o Deus, não é, da filosofia ou Deus das doutrinas e da teoria, mas eles conheciam como o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Oxalá os nossos filhos e os nossos netos também conheçam a Deus como o Deus dos seus avós, como o Deus de seus pais, como o Deus, né, da igreja. Oxalá os nossos filhos possam reconhecer Deus nas nossas vidas, não apenas o Deus da Bíblia, o Deus dos livros dos teólogos, mas o Deus que eu sirvo é o Deus do meu pai, é o Deus do Márcio, é o Deus do Rogério, é o Deus do Valdemar, é o Deus do André, é o Deus da irmã Cristina. Oxalá os nossos filhos aprendam a amar a Deus a partir do relacionamento que nós temos, um relacionamento real e fiel para com o nosso Deus. Dito isto, eu queria hoje falar um pouco de Isaque, que Isaque era o filho da promessa, alguém muito importante dentro do Antigo Testamento, e eu li esse texto para que os irmãos entendam que o Deus de Israel era conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isaque foi uma pessoa que se relacionou com Deus, assim como nós também somos chamados a nos relacionar com Deus. E às vezes, irmãos, amém, irmãos? Às vezes, a minha mensagem está tão linda que estão até soltando o rojão. Que benção. Então, irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e na vida de Isaque, às vezes, quando olhamos para esses homens da Bíblia, Marcos, quando olhamos para esses homens da Bíblia, Vinícius, logo na nossa cabeça já se forma a imagem, sim, de um homem semideus, né? Com os olhos assim, e o rosto resplandecente, quase anjos. E nós devemos tirar isso da nossa cabeça, porque esses homens, tanto Abraão, Isaque, Jacó e os outros grandes homens da Bíblia, eram homens que estavam sujeitos às mesmas paixões que nós, homens que estavam sujeitos às mesmas limitações que eu e que você tem. Às vezes não nos sentimos tão crentes, às vezes não nos sentimos tão importantes para Deus, às vezes nos sentimos tão pequenos, tão falhos, que, poxa vida, eu acho que Deus nem olha para mim, eu acho que Deus nem leva em consideração eu, a minha família, a minha fala, a minha oração.
Mas eu queria dizer para você nessa noite que Deus sim olha para você, que Deus te ama, Ele se relaciona com você, mesmo você sendo limitado, mesmo você sendo limitada, mesmo você tendo falhas e pecados na sua história. Deus, Ele se relaciona com gente. Ele veio ao mundo para se relacionar com pessoas de carne e osso, pessoas que têm medo, pessoas que têm frio, pessoas que têm depressão, pessoas que têm incredulidade, pessoas de toda a natureza, de toda sorte. Jesus, Ele se relaciona com esse tipo de pessoa. Jesus ama até os petistas. Jesus ama a todos. Jesus se relaciona com os corintianos, para vocês terem uma ideia. Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Jesus Cristo, Ele está sempre com as mãos estendidas sobre todas as pessoas, porque Ele é um Deus que se relaciona com gente, se relaciona com pessoas. Nós, como seres humanos, muitas vezes temos preconceitos. Temos alguns preconceitos estabelecidos na nossa cultura, na nossa formação religiosa, que faz com que a gente meça as pessoas pelo seu estereótipo, pelo seu exterior, mas Deus não. Deus, Ele vê o coração, e Deus, Ele gosta de se relacionar com gente que tem problema, gente que tem falha, gente que tem pecado. Deus, Ele se relaciona com pessoas. E Isaac, ele era um homem problemático. Isaac, por mais que ele seja o filho da promessa, e quando falamos de Isaac, lembramos sempre de um príncipe, um homem maravilhoso, o filho da promessa. Mas Isaac, ele nasceu em uma família problemática, ele teve uma infância difícil, complexa, sobretudo para o seu tempo, mas mesmo assim, a Bíblia nos diz que Deus era o Deus de Isaac. A Bíblia nos relata, para não ser delongado na palavra, que Abraão, e sua família morava longe dos seus parentes. Isaac foi alguém que morou longe da sua parentela. Abraão, ele teve um filho fora do casamento, Ismael, e Isaac sempre disputou com um filho fora do casamento. Alguém que sempre queria tirar o que era seu, e um problema que ele não fez, foi os seus pais que fizeram. Lembra lá? A falta de fé de Abraão fez com que ele deitasse com a concubina, não teve a paciência de esperar com que a sua esposa desse a luz ao filho da promessa, e nasceu Ismael. E depois nasce Isaac. Esses dois irmãos sempre em disputa, com mães diferentes. Vejam os irmãos, um homem tão extraordinário, que a Bíblia dizia que era o Deus de Abraão, ele errou. A sua incredulidade fez com que ele tivesse um filho fora do casamento. Não fosse o bastante, esse filho e esse relacionamento fora do casamento trouxe tantos problemas, tantas angústias para sua esposa. Os filhos que cresceram com grandes problemas, inclusive históricos. Não sei se os irmãos sabem, mas Israel, e até hoje, tem a faixa de Gaza, e tem o pessoal lá de Israel, e tem o pessoal lá dos Emirados Árabes, aquele pessoal lá que sempre está em conflito. Sabe qual que é esse conflito? Israel são os descendentes de Isaac, e os palestinos ali, que são inimigos até hoje, que disputam a terra, são os filhos e a descendência de Ismael. Até hoje eles estão disputando a terra que foi dada a eles. E quem é? O filho da promessa era o primogênito. Então Isaac era o primogênito da esposa. Mas Ismael disse assim: eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui o primeiro filho de Abraão. Não importa que eu fui da concubina, mas o primeiro filho de Abraão sou eu. E essa disputa legal de terra vem até os dias de hoje. Para os irmãos terem uma ideia que problema que eles fizeram, por conta de incredulidade, de desobediência do pai da fé, que foi Abraão. Nem por isso a Bíblia diz que Deus abandonou eles, que Deus desprezou eles. Eles erraram muito, erraram feio. O erro deles trouxe consequências para, não foi uma geração, nem duas, muitas gerações, que se estendem
até nos dias de hoje, que erro extraordinário, que erro terrível. Mas a Bíblia diz que Deus continuou cuidando daquele povo. Deus continuou sendo Deus de Abraão. Deus continuou sendo Deus de Isaac. Eu queria já fazer uma breve ministração na sua vida. Eu não sei como que é exatamente a história da sua família. De repente, para trás, você também teve pais, teve mães, teve avós, que teve uma vida difícil, que erraram por conta, às vezes, da bebida, por conta, às vezes, de escolhas outras que não foram dentro da vontade do Senhor. E você, talvez, na sua infância, traz marcas e mágoas no seu coração, devido a esses erros dos seus pais, das suas mães. Mas eu queria dizer para você que Jesus te ama. A promessa que Ele tem sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, é mais poderosa do que a história que traz tristeza para a sua lembrança. O que ficou para trás nada tem a ver com as grandes promessas que Deus tem para frente, para a sua casa, para a vida dos seus filhos, para a vida da sua família. Aquilo que aconteceu lá atrás não vai ofuscar a bênção, a glória, as promessas e as conquistas que Deus tem preparado para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, porque Deus é um Deus que nos ama e que se relaciona conosco com graça para nos dar a oportunidade de irmos adiante. Sara, a esposa de Abraão, teve que lidar com graves crises no seu relacionamento. Era um relacionamento difícil. Sara muitas vezes quis expulsar Ismael de casa, juntamente com a sua mãe, e essas crises se instalaram, e os filhos, mesmo inocentes, passaram a se odiar, e os seus descendentes também se odiavam. Grandes problemas haviam dentro da casa desses meninos. Quando a gente fala sobre eles, a gente se lembra, e como eu disse aqui, a gente faz imagem como se fossem homens assim, iluminados, que nasceram e foram criados em famílias extraordinárias, todos semi-anjos, mas não é verdade. Eram homens e mulheres, com as mesmas paixões, com as mesmas limitações, com os mesmos pecados, e pecados até mais graves do que os nossos. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, os abençoou de forma extraordinária. Isaac, os irmãos sabem que Abraão e sua esposa já eram bem velhos quando os tiveram. Então Isaac também teve o problema de ter nos seus pais pessoas com idade de serem os seus avós. Isso trouxe muitas dificuldades na criação desse menino. Ele nasceu em uma família desajustada, uma família fora do padrão normal, onde os pais são jovens. Não, os pais deles já eram idosos, com toda essa problemática. A infância de Isaac foi difícil. Se uma psicóloga hoje fizesse uma leitura da vida de Isaac, esse psicólogo, essa psicóloga diria: olha, esse menino tem uma grande chance de dar errado na vida. Esse menino tem uma grande chance de ser alguém desajustado na vida, porque a família dele é uma família que desconstruiu os princípios, desconstruiu uma boa e saudável memória afetiva. E com todas essas frases, talvez colocaria em dúvida o futuro desse menino. Mas, Rogério, Deus era o Deus de Isaac. Deus era o Deus de Isaac. Havia uma promessa sobre a vida desse menino, e Deus o abençoou de forma extraordinária. Deus o abençoou de forma extraordinária. Quem sabe a sua infância também você passou por grandes problemas, dificuldades, porque afinal de contas, seus pais, os seus avós eram gente. E gente erra. Gente também erra, peca, tem dificuldades. Quais são os tipos que você talvez carrega até hoje na sua vida? Algumas pessoas falam: não, pastor, é que o senhor não sabe da minha infância, o senhor não sabe das dificuldades que eu vi dentro da minha casa, o senhor não sabe o quanto eu apanhei, o senhor não sabe as coisas que eu vi dentro da minha casa. Mas o Senhor tinha uma promessa tão linda, e ainda tem uma promessa tão linda sobre a sua vida, meu filho e minha filha. Os nossos irmãos que nos acompanham, Deus tem uma promessa tão linda sobre a sua vida. Não importa os seus antepassados, não importa o quão difícil foi a vida dos seus papais, mas Deus tem uma promessa de bênção sobre a sua família, e você vai reproduzir essa bênção, você vai reproduzir essa graça para a vida dos seus filhos, e o Senhor vai quebrar talvez essa maldição que vinha de geração em geração, mas a partir de você,
Deus vai mudar para sempre a história da sua descendência. E os seus filhos verão a glória do Senhor. E os filhos dos seus filhos saberão que Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó também é o Deus que cuida, que vela, que abençoa, que prospera e, sobretudo, é o Deus que salva a alma dos seus filhos e os levará para a glória, para a graça de Deus. Quais foram as grandes dificuldades da sua vida? Deus, Ele ainda continua se relacionando com você. Os filhos, os pais de Isaque tinham problemas. Tinha outros irmãos. O seu papai tinha filho com outra mulher. Havia grandes dificuldades. Talvez nós também tenhamos isso na nossa vida. Quais são essas situações na sua vida? Será que você também teve algumas dessas experiências? Os pais muito velhos, filhos fora do casamento, dentro da sua família, ou pobres demais, ou apanharam demais, ou foram de forma equivocada levados a aprender outras religiões. Enfim, quais foram as dificuldades? Não importa, não importa. A graça de Deus superabunda sobre todas essas coisas, é mais forte e é mais poderosa do que todas essas contrariedades, e nos fará vencer. Deus, Ele chama Isaque para ter um relacionamento extraordinário com Ele. Eu não quero demorar, mas eu queria dizer para você que Deus também te chama a ter essa experiência extraordinária com Ele. Quando nós olhamos para aquele texto, no capítulo 22 de Gênesis, onde Abraão leva Isaque para oferecê-lo em sacrifício, nós muitas vezes nos lembramos apenas da parte de Abraão, mas nos esquecemos de que Isaque estava lá. E às vezes, até nos desenhos das historinhas que aprendemos com as crianças, nós vemos lá Abraão, um homem forte, e Isaque pequenininho, frágilzinho, mas não era bem assim. Abraão era bem mais velho, já era bem velho. No mínimo, ele tinha mais de 100 anos, 115, 120 anos tinha Abraão quando levou o seu filho. E o seu filho também já não era mais nenê, já era grandinho. Se Isaque não tivesse mais força que Abraão, pelo menos mais agilidade ele tinha. Ele poderia muito bem ter fugido, mas a Bíblia diz que Isaque, ele entendeu que o Senhor tinha um compromisso com o seu pai. Isaque participou da adoração juntamente com o seu pai. Isaque teve uma atitude de servo, ajudou o papai a montar o altar, que ele mesmo seria o sacrifício. E ele pergunta para o papai: papai, está aqui a lenha, está aqui o altar, mas onde está o cordeiro? E o Senhor diz para ele: Deus proverá o cordeiro, meu filho. Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias dentro da sua casa, para que os seus filhos vejam que só Ele é Deus. Os nossos filhos precisam ver em nós o quanto nós estamos decididos a amar, o quanto nós somos apaixonados por Deus, porque isso influenciará poderosamente a vida dos nossos filhos. Isaque, juntamente com Abraão, não foi só Abraão, não. Isaque também, juntamente com Abraão, creu que Deus iria providenciar o cordeiro. Quantas vezes nós devemos participar das aflições dos nossos filhos e dizer para eles que Deus é poderoso? Quantas vezes nós temos que passar por situações que nós vamos ter que olhar dentro dos olhos dos nossos filhos e dizer: filho, olha, eu não tenho resposta para você. Eu não posso te ajudar nesse assunto, mas eu sei que Deus é poderoso. Quantas vezes deveremos olhar para dentro dos nossos filhos, olhos dos nossos filhos e dizer: olha, o papai, a mamãe está chateado com você, pelo erro, pelo pecado que você cometeu, mas Deus é poderoso de perdoar. Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso, filho. Deus é poderoso para mudar a sorte da sua vida. Não há nenhuma ministração mais poderosa do que a ministração de um pai, do que a ministração de uma mãe, que olha para dentro dos olhos dos seus filhos e fala sobre o poder de Deus.
sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus. Poderíamos chamar aqui os grandes pregadores do mundo, não teria o poder que tem, irmão e irmã, que você tem lá no sossego do seu lar, ou os filhos que já moram longe, talvez um telefonema fora de hora, você dizer: filho, filha, papai e a mamãe te chama para dizer para você o quanto Deus é lindo, o quanto Deus é poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus que providenciou o cordeiro. Ele é o mesmo que vai providenciar na sua vida a cura, a restauração, a salvação, o milagre. Deus vai fazer. Nós temos um poder extraordinário nos nossos lábios, irmãos, que é o poder do Evangelho da cruz. Não esperemos que os nossos filhos tenham acesso a essa bênção por meio de livros ou de pregações no YouTube. Nós somos sacerdotes de Deus, e nós podemos ministrar sobre a vida dos nossos filhos uma bênção, uma palavra de vitória, uma palavra que vai transformar para sempre a vida dos nossos filhos. Isaac, ele também creu na providência de Deus. Isaac, ele se deixou amarrar. Abraão pegou Isaac, mas Isaac podia ter saído correndo. Abraão já tinha 115 anos, já pensou? Se o menino sai correndo, vem cá, menino, não pegava nunca. Mas ele se deixou, ele se entregou. Ele disse: pai, eu estou aqui. Imagine aquele pai amarrando Isaac, Isaac com os olhos fitos no pai, talvez os dois, um olhando para o outro, sem palavras, mas dentro do coração, como que um grito dos dois dizendo: Deus proverá cordeiro. Quais têm sido as dificuldades que você tem passado na sua casa? Quais têm sido os desafios que aos seus olhos intransponíveis e impossíveis de serem solucionados? Quais são? Talvez você olhe para os seus filhos e não sabe o que fazer, mas que dentro do seu coração, nessa noite, haja um grito de fé: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá a mudança. Deus proverá. Deus proverá a porta aberta. Deus proverá. Deus proverá a solução do casamento. Deus vai prover. Deus vai prover as necessidades econômicas e financeiras. Não sei de onde virá, não sei como vai ser, mas que nunca falte dentro da nossa alma um grito de fé, dizendo: Deus proverá. Talvez as pessoas do seu lado olhem para você com desconfiança, olhem para você até constrangidos, porque gosta de você, mas olha com aquela desconfiança, como que dizendo: olha, não vai ter jeito para a sua casa, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos. Mas, irmãos, se faltar esperança no nosso coração e a fé, nós morremos. Nós vivemos apenas, nos tornamos apenas pessoas que comem, dormem, levantam e pagam boleto. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem vida e vida com abundância. Todos os dias Deus quer que você levante com um grito dentro da sua alma, dizendo: Deus proverá o cordeiro para si. Deus vai fazer. E a Bíblia diz que quando Abraão e Isaac estavam ali naquela experiência extraordinária com Deus, a Bíblia diz que eles olharam para o lado, Rogério, e viram o cordeiro. Eu queria dizer para você, eu não sei de onde vai vir o milagre, não sei como vai ser, eu não sei exatamente como vai ser, vai aparecer o milagre. Deus vai trazer para dentro da sua casa o milagre. Deus vai fazer acontecer. Os seus sentimentos serão realinhados, os seus princípios serão norteados novamente por Deus. Deus restaurará a alegria, Deus restaurará a visão. Não, pastor, mas o senhor não sabe, as mágoas, as dificuldades quebraram
assumir ao meio, Deus há de restaurar o vaso quebrado. Deus vai restaurar a sua fé. Deus há de fazer coisas extraordinárias. Nós não devemos exatamente saber como Ele fará. Nós devemos simplesmente acreditar e nunca deixar morrer, nunca deixar se calar o grito da nossa alma que diz: Deus proverá. A Bíblia nos diz que Abraão desamarrou Isaac dali, colocou o cordeiro, entregou um sacrifício a Deus. Aquele menino cresceu. A Bíblia nos diz que Deus preparou uma esposa linda para ele, uma mulher maravilhosa. Ele se casou, teve filhos, e a sua descendência foi extremamente abençoada. Ele foi, da sua descendência veio a nascer o Cristo. Eu queria dizer que assim como Abraão, assim como Isaac, e também Jacó, pior ainda, Jacó era um homem cheio de erros. Jacó, ele já começou errado. A Bíblia diz que ele era gêmeos, Jacó. E a Bíblia, na hora de nascer, a Bíblia diz que Esaú saiu na frente, mas desde pequenininho ele já queria ser o primogênito. E a Bíblia fala que Esaú nasce, mas ele nasce segurando no calcanhar do irmão dele. Ele que queria nascer primeiro. O bichinho já era terrível desde pequenininho. Já estava disputando espaços. No decorrer da vida de Jacó, ele teve muitas dificuldades, muitos erros. Ele enganou seu pai para receber a bênção da primogenitura de Esaú. Tanto Abraão, como Isaac, como Jacó foram homens que erraram muito. Mas a Bíblia nos diz nesse texto: olha, Moisés, ensina o povo de Israel que eu sou o Deus dos vossos pais. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. E eu sou o Deus de Jacó. Eu sou Deus de gente. Eu sou Deus de gente que erra, que tropeça, que tem acertos, que tem erros, mas que não deixa de ter uma promessa de Deus sobre a vida de si e dos seus filhos. Esses homens, sobretudo Isaac, foi um homem de erros e acertos, mas a promessa de Deus se cumpriu na vida dele, porque Deus tinha uma promessa linda. E eu queria, no nome de Jesus, dizer para você que no decorrer da vida nós erramos mesmo. Devemos tentar sempre acertar, mas quando errar, nós temos um Deus que nos ama e que nos enche de esperança de começar de novo. É por isso que o dia acaba com a escuridão, mas se inicia com um novo sol, uma nova oportunidade, um novo dia, uma nova experiência, uma nova oportunidade. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Esse ano foi um ano difícil. Talvez o nosso coração se atrapalhou com algumas coisas, mas em nome de Jesus, não é tempo de parar, não é tempo de desconfiar da bênção de Deus, da graça de Deus. Deus tem coisas lindas para nós. Deus tem coisas maravilhosas para nós, independente dos governos, independente de tudo. Deus é um Deus maravilhoso, que tem uma promessa linda sobre as nossas vidas. Se coloque em pé que eu quero orar por você.